Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Deixa eu só ligar uma luzinha aqui para melhorar. Olha só, gente, vocês vão deparar com algumas informações desse tipo aqui na internet, ó. A SEC dos Estados Unidos foi ordenada pelo Tribunal de Apelações do Segundo Circuito a protocolar seu resumo de abertura na apelação contra a Ripple Labs até 15 de janeiro. Primeiro, que a SEC não foi ordenada, ela tinha o direito de até 91 dias protocolar isso lá, né? E tá chegando o final dos 91 dias, que eu acho que não vai dar nem 91, vai dar menos, vai dar 83 dias. Ela ainda teria mais tempo, só que o Gary Gensler não tem mais tempo. Então, hoje é 14, amanhã, isso aqui foi postado ontem, né? Amanhã é o dia limite. E aqui diz, se a SEC não cumprir esse prazo, a apelação será rejeitada. Vocês acham que eles não vão cumprir esse prazo? Eu acho que não, tá? Gary Gensler, até então, ele está sendo a marionete de alguma pessoa, algum grupo. Então, ele não pode deixar de protocolar isso. E outra coisa, se ele não protocolar isso daqui, ainda assim, por exemplo, se ele não protocola, encerra-se praticamente o processo. Leva aí mais ou menos uma semana ou menos para poder o juiz bater o martelo e dar a revelia para Ripple. Mas como o Gary Gensler está sendo manipulado ali, né? Ele, inclusive, para quem não sabe, quem está gerenciando a fortuna dele, que de repente ele apareceu com uma fortuna aí, é a Vanguard, gente. Por incrível que pareça. Lembra da Vanguard? Está no topo daquela pirâmide, né, onde tem a Vanguard no topo, BlackRock e State Street. Pois é. Então, nós estamos aí numa guerra, né, que a gente não sabe se essa guerra é para manter ocupado o sistema financeiro, né, ocupado assim, travando a Ripple para que o sistema financeiro consiga deslanchar em algum desenvolvimento ali para competir, né, com a Ripple, porque a Ripple ela está muito avançada desde o início, porque ela começou lá em 2013, já dentro da ISO 20022, né? E com isso ela está toda em conformidade com a ISO 20022, beleza? Vamos seguir aqui. Nós encontramos aqui no site, no próprio Twitter, né? Esse documento aqui que é relacionado ao terceiro circuito, tá? Terceiro circuito, com o caso da Coinbase e a SEC. Lembra que a Coinbase entrou com um pedido no terceiro circuito para que a SEC fizesse lá, né, um tipo de pedido que eles pediram lá para o juiz reanalisar e dizer, né, obrigar a SEC a tomar as decisões corretas em vez de estar impondo, né, as regras, né? Só que aqui a gente vê, eu vou tentar passar mais rápido, gente, que são 72 páginas e mesmo assim não tem todas as páginas, tá? Não tem a conclusão aqui. Eu vou chegar até no ponto onde eu marquei algumas coisas, vai passar ali meio amarelado, ó. Começa aqui, ó. A Coinbase nos solicita o tribunal que revisemos a decisão da SEC e solicita que ordenemos a SEC que institua um procedimento de regulamentação de notificação e comentários. O que é a notificação e comentários? Ela tem que fazer o aviso justo e comentar no aviso por que eles estão avisando ali, né? Fazendo o aviso justo. Aí tem aqui também, no item jurisdição e padrão de revisão, algumas citações, tá? Algumas citações. Anularemos a ordem de uma agência que nega uma petição para regulamentação se a negação for arbitrária, caprichosa, um abuso de discrição ou
de outra forma não estiver de acordo com a lei. Recusas de petições para instituir. Isso tudo é citação de outros processos, tá, gente? Esse aqui, por exemplo, ó, é lá do circuito de Washington, D.C., né? E recusa de petições para instituir procedimentos de regulamentação são examinadas na extremidade mais diferente, né, do espectro arbitrário e caprichoso. Aqui no outro, isso não quer dizer que iremos carimbar a ordem de uma agência. As decisões, né, isso é a sequência aqui, tá, gente? De onde a agência simplesmente se recusa a iniciar quaisquer procedimento de regulamentação, o escopo da revisão judicial deve ser extremamente limitado, se for permitido. Isso não quer dizer que iremos carimbar a ordem de uma agência. As decisões da agência que negam petições para como ainda estão sujeitas à revisão judicial e podem ser anuladas por causa convincente, como erro claro de direito ou uma mudança fundamental nas premissas factuais previamente consideradas pela agência. Isso tudo nos circuitos superiores. Sobre a decisão da SEC ser arbitrária e caprichosa, né? A Coinbase argumenta que a ordem da SEC foi arbitrária e caprichosa por 3 razões. Primeiro, a decisão da SEC de aplicar as leis de valores imobiliários e ativos digitais em ações de execução constitui uma mudança política significativa que presumivelmente requer regulamentação. Regulamentação vem do Congresso. Segundo, o surgimento de ativos digitais remove um predicado factual fundamental subjacente a toda a estrutura regulatória existente, ou seja, não faz parte da regulação do que existe. Então, ele não poderia usar as regras atuais. E a conformidade por todos os participantes potenciais de mercado é possível. E terceiro, a explicação da SEC para sua decisão foi conclusiva e insuficientemente fundamentada. Ou seja, a explicação dele não teve não teve força para a Coinbase, né? Ela não entendeu. A Coinbase argumenta que se a ordem da agência foi arbitrária e caprichosa por qualquer uma dessas razões, então nós devemos ordenar que institua procedimento de regulamentação. Abordamos cada argumento por vez. Aí eu não vou ler tudo não, mas eu vou ler só as partes que eu marquei. A SEC foi presumivelmente obrigada a se envolver na elaboração de regras de notificação e comentários. Na ausência de um mandato específico do Congresso, mandato específico do Congresso, o Congresso não participou. As agências têm amplos poderes discricionários para promulgar ou não promulgar regras. Ou seja, se há a ausência do Congresso, a SEC tem, né, com relação aí a o estatuto dela, ela pode promulgar essas regras lá, né? Nós concedemos essa discrição porque essas decisões são inevitavelmente baseadas em grande medida em fatores não suscetíveis de resolução judicial, como considerações de gestão interna quanto ao orçamento e pessoal, avaliações da competência própria de uma agência e ponderação de políticas concorrentes dentro de uma ampla estrutura estatutária. Uma ordem negando uma petição para instituir procedimentos de regulamentação, portanto, é examinada na extremidade mais diferente do espectro arbitrário caprichoso. Aí lá mais embaixo, vocês viram que se o Congresso não participou, é sinal que ela tem que cumprir o estatuto. Então é a SEC que cria as regras, né? Isso serve, não é só para Coinbase não, gente. Serve para Ripple também, tá? Sobre a neblina da SEC, né? Aquela coisa que não dá para entender. A SEC processa repetidamente empresas de criptomoedas por não cumprirem a lei, mas não lhes diz como cumprir. Essa cautela cria um sério problema constitucional. O devido processo garante um aviso justo.
as partes regulamentadas devem saber o que é exigido delas para que possam agir de acordo. Ou seja, mesmo na ausência do Congresso, a SEC não foi clara e ela deveria ser, né? Pelo menos o que eles estão querendo aqui. Aqui tem mais. Mas enquanto a APA, que eu não vou atrás de saber o que é isso aqui, permite que as agências escolham a execução, né, o processo ali contra as pessoas e as empresas, os requisitos do devido processo da Constituição ainda protegem os réus. As leis que punem e dissuadem devem atender aos requisitos do devido processo, né? Requisito de notificação mais elevado ali, né? Os padrões do devido processo não ligam ao simples rótulo de que o Congresso escolhe fixar em... Aí tem aqui um precedente de 1966. Bom, e aí, o que acontece? Você vê, tem mais alguma coisinha aqui, peraí. Quando os tribunais confrontarem tal execução por surpresa, em casos futuros, eles devem proibir penalidades que não eram razoavelmente previstas. Lá em 2021 foi esse precedente. Devemos encaminhar adequadamente a SEC para que se explique. Ela não deve dar mais uma explicação pobre em uma fila já longa deles. Muitos pedindo explicação. Novas invenções criam novos riscos de fraude e a agência precisa se proteger contra eles. Mas aplicar esporadicamente regras inadequadas contra empresas de criptomoedas que estão tentando seguir a lei vai muito além de combater a fraude. Ela tem como alvo todo um setor e corre o risco de bani-la de fato. Banir todo o setor, né? Na prisão preventiva, a SEC deve lidar com esses problemas. A prisão preventiva aqui é um termo que saiu torto aí na tradução, tá? Bom, e aqui encerrou, né? Na página 23 aqui do documento, apesar de ter 72 páginas aqui, mas foram 23 páginas do processo aqui, faltando alguns, né? Que é a conclusão ali. Bom, o que acontece aqui, gente? A SEC, ela aparentemente não vai ter muito problema aqui, né? E vamos ver por quê. Olha isso aqui, ó. O Fred Rispoli, e isso porque o Paul Graham, né, da Coinbase, veio assim, ó. Acabamos de ganhar nossa petição de mandamos no terceiro circuito repreendendo a SEC por sua ordem negando nossa petição de regulamentação. O tribunal decidiu que a ordem da SEC era conclusiva e insuficientemente fundamentada e, portanto, arbitrária e caprichosa. Concedemos a petição da Coinbase em parte, tá? E remetemos a SEC para uma explicação mais completa. Ou seja, a Coinbase só ganhou em parte. Ele está dizendo aqui, acabamos de ganhar nossa petição, mas foi em parte, para uma explicação mais completa, né? Lembra que ele estava sendo assim meio nebuloso, né? Agradecemos a consideração cuidadosa do tribunal e aqui aí vai passar a mão na cabecinha do tribunal, né? Puxar um saco ali. Agradecemos ainda a concordância do juiz Bibas, em que ele fala energeticamente sobre preocupações constitucionais iminentes com a execução ex post, sem anunciar regras ou orientações ex ante. É um trabalho impressionante, beleza? Aí ele manda o documento que foi o que eu traduzi aí. Metalman já responde de cara aqui, ó. Temos o direito de conhecer a lei antes de sermos acusados de infringi-la. Este conceito simples remonta pelo menos a Carta Magna do número 1215 aqui. É fundamental viver em um país governado pelo Estado de Direito. Beleza. É aquele caso, quem é católico aí, né, ou cristão e sabe o que é pecado ou o que não é pecado, ou estuda essa área, né? E se você sabe o que é pecado, você é novinho ali, criança, jovem, ainda não sabe o que é pecado, você comete um pecado, às vezes até um crime, mas não é
condenado pela igreja porque você não sabe o que é pecado. Você não fez primeira comunhão, você não fez crisma, você não se confessa porque você não teve todo o conhecimento. Quando você tem todo esse conhecimento, passa a se confessar, você que não é católico, mas se confessa para Deus, você sabe que aquilo é pecado, então você já está incorrendo, né, no pecado. Enquanto não tem o conhecimento, você é simplesmente uma criatura que lida com, assim, vou dar um exemplo hipotético aqui, como um animal. O animal, ele não sabe o que é certo e o que é errado. O animal, ele vê uma pista, ele nem olha para um lado e para o outro, já atravessa. Ele vê uma pessoa, uma criança, ele vai lá e morde. Por quê? Porque ele não sabe, né? Ele é um animal. E você comete algum crime ou problemas com a sua própria raça, você, enquanto não sabe o que é pecado, você não é punido. Mas e aí, depois que você sabe o que é pecado? Né? A mesma coisa é os criminosos. Se você é um jovem e é um delinquente, você de repente não tem a noção do que é o risco. Mas hoje é muito difícil, com a internet do jeito que está, é muito difícil de você não saber o que é o risco, né? E aí você comete crimes e atrocidades, e às vezes o Estado quer protegê-los por achar que ele não sabe o que é aquilo, mas muita gente sabe. Se o moleque sabe fazer sexo, é porque ele entende o que é sexo e a necessidade, né? E aí ele vai lá, faz um estupro, e aí o Estado vai passar a mão, rouba, ele vai passar a mão, mata, ele vai passar a mão, não. É a mesma coisa ali, né? Se a SEC, a Coinbase ou qualquer empresa sabe que a regra existe, ele sabe que ali não, ele vai infringir. Então ele vai fazer aquilo por quê? Então todos estavam infringindo a lei porque não tem um aviso justo, não tem uma regra clara, né? Bom, voltando aqui, depois dessa aula de religião aí, o Fred Rispoli, lá no início, ele fala o seguinte, vamos voltar aqui. Ele fala assim, peraí, mais uma. Ele diz assim: depois de ler isso, a Coinbase enfaticamente não ganhou este caso, né? Ela perdeu em quase todos os argumentos, só começa ganhando na página 38, que nós não temos a página 38, né? Temos a 22. E o que ela ganhou? A SEC não forneceu uma razão suficiente para negar a petição. Pode ser remediado pela SEC mediante remessa, mas, curiosamente, né? Aí ela deixa em aberto. Outra citação dele aqui, ele diz assim: a Coinbase não ganhou esta apelação, né? E respondendo a próprio Twitter dele anterior, né? E ele diz assim, ó: adorei ver a SEC sendo chamada no nível de apelação hoje. Para sua informação, no nível de apelação altamente profissional, chamar a SEC de evasiva e se envolver em comportamento intrigante pode ser traduzido como chamá-la de idiotas mentirosos no vernáculo comum, né? Tá tudo na página lá à frente que a gente não tem. Vamos lá. Aí vem alguém e fala assim: o Tribunal de Apelações do Terceiro Circuito rejeitou o recurso da SEC ao pedido da Coinbase por regras mais claras sobre criptomoedas. Agora é hora de encerrar o caso da SEC versus Ripple. Todo mundo viu que não encerrou, tá, gente? Não encerrou, o juiz deu um pedacinho assim do processo para a Coinbase. Eles vão na SEC pedir só as explicações lá, né? Aqui, alguém fez uma pergunta para o advogado da Coinbase, perguntando assim: explique este termo, né? Explique em termos esportivos. Ele diz assim: olha só, gente, você não pode simplesmente jogar a bandeira amarela e penalizar, né? Opa, não sabe o que aconteceu e foi penalizado. Você tem que expor o porquê e o que acontece depois. Impedimentos, número 85, penalidades de jarda 10, repita primeiro down. Eu nem entendi muito aqui, mas a primeira frase aqui já diz, né? Não adianta a SEC vir já levantar a bandeira amarela para as pessoas sem falar: ó, você está fazendo isso, isso aqui está nas regras, isso aqui
não tem lá o Congresso, não está deliberando, então a gente tem o direito de fazer isso. Se você conseguir que o Congresso delibere, aí a gente larga a mão disso aqui. É mais ou menos isso, tá? E aqui o David Woods apresentando um texto aqui, né? Provavelmente eu vou fazer isso aqui em tempo real, né? Da gravação aqui. E aqui está dizendo o seguinte: portanto, vamos abrir aqui. Portanto, a estratégia de execução aleatória da SEC é mirar em entidades que estão tentando seguir a lei, não dá aos réus em potencial o aviso que devido processo exige. Isso é especialmente verdadeiro porque o campo é novo. Isso é o juiz falando. A agência não ofereceu nenhuma orientação significativa sobre quais criptoativos ela vê como título. O relatório DAO fornece orientações apenas sobre os criptoativos mais claros, tokens que se parecem com ações, e quanto a stablecoins, tokens de utilidade ou mesmo Bitcoin e Ethereum. As regras existentes não se encaixam na tecnologia blockchain, mas a SEC se recusa a reconhecer isso. Seu silêncio oficial e sinais não oficiais contraditórios geram incertezas. Os emissores e bolsas de criptomoedas são deixados cruzando os dedos e rezando para que a agência não os culpe, né? Estamos aí a um dia, né, do arquivo da SEC lá no segundo circuito e vamos esperar para ver, tá bom? Mais informações aí para a gente ir se ligando, não influencia em nada no nosso investimento, mas é mais conhecimento para nós. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.